No dia 9 de agosto, a Univap recebeu aqui no auditório do CEPLAD, no campus Urbanova, os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, para um bate-papo, uma conversa com os universitários e com a população joseense. Os 6 pré-candidatos responderam perguntas já elaboradas e falaram sobre o desafio de conduzir uma cidade como São José dos Campos. São José é uma cidade muito boa, é uma cidade bem organizada, bem estruturada, uma cidade pujante. E o grande desafio é dar continuidade, né, a toda essa qualidade de vida que a cidade tem, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista educacional, dos principais serviços públicos. Garantir que continue funcionando os bons programas que nós desenvolvemos, né, e enfrentar os novos desafios, como o desafio do desenvolvimento econômico. O desafio é fazer uma gestão administrativa, é você ter pulso firme, você controlar os gastos, você trabalhar com o recurso que existe e planejar a cidade para os próximos 10, 20 anos. Esse é o grande desafio do próximo prefeito. São José dos Campos hoje é uma capital de uma região metropolitana, portanto aqui a gente tem grandes desafios. São José dos Campos, por exemplo, é uma cidade que tem um IDH muito alto, mas ela ainda tem regiões da cidade que não tem esse desempenho do IDH do município, da média do município. O segundo ponto que a gente vê é essa questão da mobilidade, que hoje virou tema agora em São José dos Campos. A cidade tinha essa situação até que relativamente bem resolvida. Nos últimos anos piorou muito essa questão da mobilidade na cidade e vai ser também um grande desafio para o próximo gestor. Olha, são vários desafios. Hoje, um dos grandes desafios é melhorarmos a saúde pública. É o que mais a população nos pede e nos solicita. Nós temos um desafio grande também, que é retomar o desenvolvimento econômico da cidade, gerar oportunidade de emprego, de trabalho, de estudo para os nossos jovens. E um terceiro desafio, não menos desafiador, é a questão da mobilidade urbana. Nós avançamos muito pouco nos últimos anos em termos de mobilidade. Não tiramos do papel nossos projetos macroviários, que é a Via Cambuí e Via Banhado, e isso tem prejudicado muito o trânsito no centro da cidade. O principal desafio é a grandeza da cidade, ela é muito espalhada. Então a cidade tem que ser vista num modelo macro, mas ela tem que ser administrada em detalhes. Então nós temos que olhar o que acontece nos bairros, na periferia, no centro da cidade, e o grande desafio hoje vai ser a herança das contas públicas que virão todas destroçadas. Isso aí nós vamos ter alguns anos de vacas magras, espero que só alguns meses, para a gente poder colocar administrativamente a prefeitura dentro dos eixos e colocar também os planos de obras que a cidade necessita dentro de um planejamento previamente estratégico. O maior desafio, na verdade, é resolver um problema da população mais carente, da população mais pobre. Eu, por exemplo, meu partido pensa que nós precisamos governar para a periferia, governar para aqueles que realmente necessitam da prefeitura. Governar apenas para aqueles que têm dinheiro é muito fácil. E São José é uma cidade muito rica, uma cidade pujante, é possível resolver o problema da população, principalmente da população dos bairros e o problema dos trabalhadores. E, num certo sentido, também nós queremos ter um programa e atender à necessidade da população jovem, ou seja, da juventude. A eleição será realizada só no dia 2 de outubro, mas o público já pôde conhecer e analisar cada um dos candidatos. É um dia importantíssimo, primeiro pelo básico, que é conhecer o que os candidatos têm a oferecer como proposta, aquilo que vai ser discutido entre eles. E o que eu considero mais importante ainda é a participação dos jovens nesse movimento. Como a faculdade é um lugar, um espaço público em que prevalece a presença da juventude, eu acho interessantíssimo trazer isso para dentro da universidade e poder proporcionar a participação dessa nova geração, das redes sociais, de todas essas inovações, para mostrar também para os candidatos qual é a realidade hoje da juventude, para eles não se alienarem em relação a isso. Bom, o debate é sempre importante no meio acadêmico. Sou representante do diretório acadêmico de lá e o primeiro processo que a gente teve lá foi o debate. E para a cidade isso é mais importante ainda porque os estudantes fazem parte dela. E nós somos o futuro de São José. Então estamos aí para ver o que os pré-candidatos a prefeito têm de plano para a gente, né?